A nossa aula de hoje, lembrando que nós temos feito essas aulas, nós fizemos 3 aulas já nesse método aqui, né, via Meet, e as 3 aulas que nós fizemos, elas foram no modelo de debate. Nós fizemos 3 encerramentos, né, parte 1, parte 2, parte 3, sobre a doutrina do Espírito Santo. Foi muito bom e o pessoal, os irmãos, eu, o Simon, o Márcio, o pastor Raul, nós gostamos do formato, não apenas do Meet, né, aqui, como nós gostamos também do formato de debate, né, o debate, ele é interessante. No entanto, nós estamos começando uma série de estudos a respeito da doutrina de Jesus. O que é a doutrina, né? Doutrina é o conjunto de ensinamentos de estudos a respeito de uma crença. Então, como a nossa fé ela é fundamentada em Deus, no Espírito Santo e em Jesus, nada mais óbvio do que nós estudarmos a doutrina dos 3. Então, a primeira, de maneira presencial, nós estudamos a doutrina de Deus, isso foi lá no templo, antes da pandemia. Aqui, online, nós fizemos a doutrina do Espírito Santo, foi muito bom, mas nós fizemos um método ali no YouTube, né? E depois a gente fez esse debate aqui e nós gostamos muito desse método, né? E hoje nós estaremos dando início à doutrina de Jesus. E é interessante que a gente faça esse estudo e que a gente participe, né? Que a gente dê a nossa contribuição, que nós possamos contribuir com o debate. Eu queria pedir para todos, para manter o microfone fechado, né, mutado, e aí depois, quando a gente começar a debater, vocês vão abrindo os microfones, tá bom? Queria começar esse momento com uma oração. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar conosco nessa manhã. Que o Senhor possa trazer ensino, instrução ao nosso coração, conhecimento à nossa mente, a respeito do Senhor que nós vamos estudar agora. Obviamente que essa é a nossa compreensão, Pai, a compreensão daquilo que estão nas Escrituras, e nós sabemos que o Senhor é muito maior do que tudo isso. Tua palavra diz que nossa mente ela não consegue conceber a grandeza de quem é o Senhor. Mas daquilo que está escrito, daquilo que está revelado, que o Senhor possa falar conosco de maneira poderosa. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos partir do ponto central, né, do assunto que é Jesus. O ponto central é o assunto mais importante de todos os fundamentos, é a vida e a obra de Jesus Cristo. Ou seja, de tudo que nós lemos, de tudo que nós estudamos, de toda a palavra de Deus, o ponto central de Gênesis Apocalipse é o Cristo de Deus, o Senhor Jesus. Tudo na vida de um discípulo, na nossa vida, deriva do relacionamento e do conhecimento que tem da pessoa de Cristo. Ou seja, se nós somos cristãos, nós temos que ter essa condição de cada dia mais, através da relação, conhecer esse Cristo. Não apenas conhecer sobre ele, mas conhecer ele. É muito diferente. Na religião, no exercício da religião, é muito comum a gente conhecer a divindade, sobre a divindade, né? Mas no cristianismo, a relação é com o próprio Cristo, e não o conhecimento da divindade ou do ser histórico chamado Jesus. O objetivo de Deus para nós, como igreja, é que cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus.
Isso está descrito lá em Efésios, capítulo 4, versículo 13, e está escrito o seguinte lá: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ou seja, é vontade do Pai que a gente, nessa jornada, nessa caminhada, a gente conheça toda a vida e a obra do Senhor. Eu estou parando aqui, irmão, de vez em quando, porque eu estou aceitando as pessoas que estão entrando na aula, certo? Então, essa jornada é para toda a vida. Permitido. É para toda a vida. E não pode se limitar apenas à compreensão do estudo abaixo, que nós estamos fazendo aqui. Mas devemos prosseguir mediante o estudo da palavra e da iluminação do Espírito Santo que nós estudamos na aula anterior. Ou seja, né, tudo isso daqui, o conhecimento do Cristo de Deus, né, toda a revelação do Pai a respeito de Cristo, ela vem pela iluminação do Espírito Santo. Então, Jesus não disse, meus irmãos, muita gente hoje participando, graças a Deus, aí eu vou aceitando aqui. Jesus não disse que veio trazer uma verdade, meus irmãos. Jesus não veio trazer uma verdade. Ele disse, eu sou a verdade. Jesus não veio trazer simplesmente uma religião, nem uma filosofia, nem um conjunto de regras, como o código de conduta, por exemplo. Jesus veio trazer ele mesmo. Ele se trouxe. Ele é a ressurreição e a vida. Para receber esta vida, temos que conhecê-lo. Devemos saber quem ele é, de onde ele veio e o que ele falou, e o que ele fez e aonde ele está e tantas outras coisas. Nós precisamos ter isso. É óbvio que o conhecimento, através do estudo, é importante para a gente conhecer quem é o Cristo, mas eu reforço aqui, além do estudo, do conhecimento do Cristo que está revelado nas Sagradas Escrituras, nós, como cristãos, temos que ter essa relação para que o conhecimento supere, né, apenas o conhecimento da divindade, mas a relação com Cristo de Deus. E aí nós vamos conhecendo cada vez mais desse Senhor. Aquele que diz que está em Cristo deve andar como ele andou. Esse é o desafio da jornada. Como andaremos com Jesus andou se nós não soubermos como foi a vida e a obra de Jesus? Então, eu me relaciono com os irmãos que estão aqui. Com cada um aqui. Eu estou vendo, nós estamos com muitos irmãos aqui. Eu estou vendo aqui o pastor Raulzão, estou vendo aqui a Ashley, estou vendo o Valmir, estou vendo o João Lacerda, o Chicão, o Gilberto, o Simon, o professor Ideu, Márcio. Como que eu posso apresentar de fato quem são vocês para outras pessoas se eu não os conheço, né? Se eu não tenho uma relação com vocês? Eu posso apresentar no sentido assim, olha, aquela pessoa ali é o pastor Raul, é o Márcio, é o João, isso, de maneira superficial nós conseguimos. Mas se nós temos uma relação, nós conseguimos passar para as pessoas quem de fato é a pessoa que nós estamos apresentando. Então, se nós caminhamos com Jesus, é importante saber sobre ele, ter o conhecimento de quem ele é, o que ele fez, né, os milagres, tudo mais. Nós vamos apresentar esse Cristo para as pessoas. Jesus disse lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único que nos leva ao Pai, meus irmãos. Por isso devemos conhecê-lo, saber o que ele fez por nós. Parece simples, parece que isso aqui é uma coisa que não devia nem estar sendo falado aqui. Mas, irmãos, isso é um desafio da igreja. As pessoas têm muito conhecimento a respeito do Jesus da história. Ah, ele veio, morreu na cruz, salvou. Fala até sem certa emoção. Nós não.
nós devemos revelar às pessoas, pelo conhecimento relacional que nós temos do Cristo, a revelação sobre ele da palavra, para que as pessoas sintam em nós firmeza, convicção do que nós estamos falando. Esta proclamação que o Evangelho faz da pessoa de Jesus visa trazer fé aos corações. Então, por isso que nós vamos estudar a respeito da doutrina de Jesus, ou dos ensinamentos de Jesus Cristo, complementando ali os estudos sobre a Trindade. Nós começamos com Deus Pai, depois o Espírito Santo, e agora com Jesus Cristo. Então, essa foi uma pequena introdução, e hoje nós vamos falar a respeito do Cristo antes de tudo. Nós vamos falar de vários pontos, né? Alguns pontos que nós falamos semana passada que nós iríamos falar, nós vamos estudar a respeito do Cristo antes de tudo, do envio do Senhor à Terra, né? Sua existência sem pecado, o homem perfeito que foi. Depois nós vamos falar sobre a sua grandiosa obra, sobre seus sermões, sobre seus milagres, sobre a sua trajetória. Depois nós vamos falar sobre o seu sacrifício. Nós vamos falar sobre a sua ressurreição. Nós vamos falar sobre a ascensão. E depois nós vamos encerrar o estudo falando sobre a volta de Jesus. Então tem muito conteúdo para a gente estudar durante as próximas semanas. E hoje nós começaremos conversando a respeito do Cristo antes de tudo. Quem era Jesus antes de todas as coisas? Então, os irmãos que estiverem com a Bíblia aí perto, com a Bíblia em mãos, nós vamos ler o texto de João, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. João, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Nós vamos falar sobre duas coisas hoje a respeito do Cristo antes de tudo. O Cristo Verbo e o Cristo Criador. Eu vou convidar o Denilson para fazer a leitura para nós. Pode ser, Denilson? Estou tentando abrir o celular aqui, peraí. João, já abriu. Capítulo 1. João 1. Versículos 1, 2 e 3. Tá, beleza? Beleza. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra de Deus, Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem ela. Só 3? Só até o 3, isso. Amém. No princípio de tudo, era a palavra. Uma curiosidade aqui, uma aspas. Jesus é uma curiosidade interessante, não tem nada a ver com a Bíblia, mas é um conhecimento interessante a respeito do Cristo. Jesus, ele é um dos profetas do Islã. E os profetas do Islã recebem nomenclaturas, né? Cada profeta do Islã, ele veio trazer algo à humanidade. E o Jesus do Islã, o Cristo do Islã, é o Verbo. Ele é também conhecido como o Verbo, como a palavra de Deus, ali no Islã. Então é interessante que o Cristo, até fora do cristianismo, uma religião como o Islã, por exemplo, ele é chamado de Verbo. Então ele é o Verbo de Deus. Muitos pensam que Jesus é um ser que nasceu apenas em Belém da Judéia. Tem gente que tem essa convicção. Jesus, ele foi enviado por Deus porque ele supostamente é uma criação de Deus e foi enviado a Belém da Judéia, nasceu de uma virgem, mas nós sabemos que isso é apenas um processo, né? Isso não é uma verdade absoluta, isso é uma verdade num tempo histórico. Então, ele foi enviado realmente a Belém e nasceu de uma virgem. Todos nós, eu e vocês, nós começamos a vida quando somos gerados no ventre das nossas mães. Antes nós não existíamos, a não ser no centro da vontade de Deus, mas nós não éramos matéria existente, né?
Mas não foi assim com Cristo, com Jesus. Ele existia muito antes de nascer em Belém. Não como homem, mas como o Verbo de Deus. O Verbo nunca foi criado. Ele era Deus e sempre existiu. Foi ele quem criou todas as coisas. Então, o Cristo estava lá na criação. Daqui a pouco nós vamos ler o texto de Gênesis, mas ele não é uma criação de Deus. Ele é substância de Deus. Ele é Deus. João apresenta a figura do Evangelho, mas não o chama nesse momento, nesse trecho que o Denilson leu, nem de Jesus, nem de Cristo. Neste ponto, ele é o Logos, a palavra, o Verbo. Então, isso é importante para a gente compreender como que Cristo tem um papel fundamental em toda a criação. É pela sua palavra que as coisas foram feitas. Então, veja, no começo de todas as coisas, nós já vemos a ação de Cristo. Então, o verbo, o que é o verbo, né? Qual que é a nomenclatura, a definição de verbo? Classe de palavra que, do ponto de vista semântico, contém as noções de ação e de processo. E é interessante quando a gente vai ler a respeito da criação de todas as coisas, como é relatado através de ação e de processos. A Bíblia, ela não nos diz que o Senhor fez o mundo assim, ó. Ela descreve o quê? Ações e processos. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Então, esse verbo fez isso. Cristo é o Senhor da história, de toda a história. Por isso que ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. É ele quem estava no princípio de tudo. É ele quem executava todas as ações da criação. Ele é o verbo, ele é o logos. E aí nós podemos falar aqui de duas espécies de logos. A logos pré-existente, ou a palavra pré-existente. O princípio do Evangelho, João, capítulo 1, versículos 1, 2, 3, é ligado ao princípio da criação, Gênesis, capítulo 1. A palavra não se fez, irmãos. Ela estava lá. A frase com Deus, mais irmãos entrando aqui, deixa eu permitir. A frase com Deus, que nós lemos aí no versículo 1, 2 e 3, a frase com Deus sugere, antes de tudo, igualdade e também associação. Ou seja, não há, irmãos, do ponto de vista relacional entre a Trindade, superioridade. Certo? Não há um maior que o outro. Os três são Deus, os três são uma substância e coexiste, né, entre eles. O verbo era Deus, divindade. Então, esse Jesus da história é o Jesus divino, sem confusão de pessoas. Como está descrito lá em João, capítulo 17, versículo 5. Eu gostaria de pedir alguém para ler também. Ashley, está com a Bíblia aí? Então, João, capítulo 17, versículo 5. Lê para nós aí. 17, versículo 5, né? Isso. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha só, meus irmãos, que revelação preciosa. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que toda a criação existisse. Ou seja, Cristo não surgiu com a criação. Cristo existia antes da criação. Ele existia antes de todas as coisas. E antes de que tudo fosse criado, ele já era glorioso,
e já era glorificado, e já era o eterno. Amém, meus irmãos? Então, esse é o Logos pré-existente, a palavra que já existia antes de todas as coisas. E nós temos o Logos cósmico, né? O que é o cósmico, né? A conjuntura do universo, né? A criação de todas as coisas, tudo que se conhece, tudo que se tem noção, tudo que foi relatado, tem ali a palavra de Cristo. Ele foi o agente de toda a criação. Tudo foi feito por ele, por meio dele, e todas as coisas incluem a totalidade da matéria existente. Então, é sempre bom afirmar. Conhecidos hoje, nós temos 100 milhões de galáxias. 100 milhões, conhecido. A gente sabe que a ciência diz que o universo ele está em expansão e ele é infinito. E possivelmente cada uma dessas 100 milhões, né? Falei 100 mil, 100 milhões de galáxias, existem centenas de sistemas, né? De sistemas planetários, irmãos, de estrelas, de agentes cósmicos, isso é a criação dele. Tudo que nós conhecemos. Aqui, no que a gente tem acesso à visão física, nossa, tudo que enxergamos, tudo que vemos aqui da minha janela, aqui eu estou vendo árvore, estou vendo o céu azul, estou vendo alguns pássaros, criação dele. Todas as coisas foram criação dele. Então, este é o Cristo, que é o Verbo. Dele foram feitas todas as coisas. E partindo aqui para o segundo ponto do nosso estudo, e abrindo depois para a discussão, nós vamos falar desse Cristo Criador, que nós já começamos a falar. Então, Gênesis, capítulo 1, versículo 26, eu vou pedir para o Márcio ler para nós. Gênesis, capítulo 1, versículo 26, tem um dos relatos da criação ali, daquilo que é o processo criativo de Deus na criação, e o Gênesis 1, 26, há um relato lá. Pode ler para nós, o Márcio, por favor. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Amém. Então, esse é o momento supremo da criação, quando Deus criou o homem. É o ápice da criação, é o ápice quando Deus cria o homem. E a narrativa apresenta Deus Pai, né, falando no plural. Nós temos que estudar algumas coisas nesse ponto aqui. Primeiro, existiam seres celestiais? É possível que sim, certo? É possível que já existisse. Há uma comprovação? Não. Certo? Mas ainda que existisse seres celestiais, o que é um seres celestiais? Anjos, arcanjos, serafins, querubins. Ainda que existisse, essa frase não caberia a eles por uma questão de condição de poder. Porque ele era eu sou. Ele era Deus. Então, Deus não podia falar no plural, incluindo os seres celestiais. Porque os seres celestiais são criação. Eles não são criadores. Beleza. A palavra usada é Elohim, né? Elohim é no plural. Deus, né? Deus, que é muito usado para majestade, que é usado no plural, vossa majestade. Mas em toda a trajetória bíblica, nenhum rei usou essa palavra. Portanto, existe uma condição de que realmente o façamos, o plural do Gênesis capítulo 1, versículo 26, seja o relato da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, pela primeira vez
mensurados nas Escrituras, porque antes de tudo eles já existiam. Então eles estavam ali no momento supremo da criação. Façamos o ser humano, façamos o homem, conforme a nossa imagem e semelhança, condição de igualdade. É nosso, é igual a nós. Se é igual a nós nós temos as mesmas condições. Então, assim, temos o conhecimento de que Jesus Cristo, o Verbo divino, existia mesmo antes da criação de todas as coisas, e na obra divina da criação ele estava presente, todo o processo criativo. Assim, Jesus existia em Deus, antes do mundo, que por Deus foi criado conjuntamente com Jesus e com o Espírito Santo de Deus. Deus designou para Jesus uma missão especial, aí nós vamos estudar durante as nossas aulas, de resgatar a humanidade que se afastara de Deus e cumprir a sua missão, depois retornar ao Pai. Então, nós vamos ler agora Colossenses, se o Gilberto estiver me ouvindo, não sei que ele falou que talvez se ausentaria por uns instantes por causa da sua mãe, Colossenses, capítulo 1, versículo 15, 16 e 17, se o Gilberto já abriu o microfone ali, se puder ler para nós, Colossenses, capítulo 1, versículo 15, 16 e 17. Obrigado. Está me ouvindo? Sim, Tá sim. me ouvindo? Sim. Capítulo 1, versículos 15, 16 e 17. certo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Amém, amém. É o Cristo antes de todas as coisas. Sendo Deus, Cristo é também Criador. Ele não é criatura. Irmãos, diante de Jesus Cristo, nós não podemos ter a ideia de que Cristo é uma criatura. Ele não foi criado, ele é o próprio Criador. Mas ele sempre existia desde o princípio de todas as coisas. Nós lemos João 1. O capítulo 1 de João é o Gênesis do Novo Testamento. Ele é chamado primogênito porque nele foram criadas todas as coisas. Então, ele é o primeiro de tudo. Lá em João 1,16, deixa eu ler aqui para a gente ganhar o tempo. João 1,16 está escrito o seguinte. Deixa eu abrir aqui. João 1,16. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Então, ele é o primogênito de todas as coisas e nós recebemos através dele. O ponto é que Cristo é superior a qualquer criatura. Então nada é sobre ele, seja homem, seja animal ou ser celestial. Cristo é o porquê da criação. Tudo foi feito por ele e para ele são todas as coisas. João 1,16. Sem Cristo, nada poderia subsistir. Tudo foi criado nele e com direção dele. Então, isso é o básico do básico da história de Jesus no Velho Testamento. Aí nós podemos identificar Jesus em outros momentos, especialmente na questão profética, aonde ele é citado de maneira profética pelos profetas,
como o Messias que haveria de vir. Uma coisa que eu não vou entrar no mérito aqui, eu acho que não nos cabe, porque como a gente está estudando a doutrina de Jesus Cristo, ou seja, os ensinamentos a respeito de Cristo, o conjunto de ideias a respeito do Senhor, eu não acho que é importante. Nós podemos fazer isso numa outra oportunidade, talvez de maneira presencial, falar sobre as cristofania, que é atribuída às aparições de Cristo no Velho Testamento, que é uma linha teológica não comprobatória, que são as teofanias, que diz que era Jesus que estava lá com Sadraque, Mesaque e Abednego no poço, lá na fornalha, desculpa, ou que era o anjo do Jaboque, né? Nós não vamos entrar nesse mérito, nós entramos no mérito daquilo que é fato comprovado pelas Escrituras, que não há sombra de dúvida nem variação, que é a ação do Cristo na história, a palavra de Deus criadora, né? O Criador, aquele que participou de todo o processo de criação e que era Senhor antes de tudo, que era Deus antes de tudo. Amém, meus irmãos? São 10 horas e 32 minutos. O Márcio é o nosso mediador. Aí eu passo a palavra ao Márcio e o Márcio conduz aí o debate. Deus abençoe. Bom, bom dia, irmãos. Como a gente já tem feito aí nos últimos... Como a gente já tem feito... Raulzão, muta o microfone um pouquinho. Beleza. Então, como a gente tem feito aí nos últimos domingos, né? Nós temos o quê? Nós temos o chat, também nós temos aí o microfone que pode ser aberto ou não, tá? Então, conforme os irmãos queiram fazer aí considerações ou até perguntas, né, a respeito do que o Gustavo, né, discorreu até o momento, né, pode fazer agora, né? De início, né? Encontrei estes resultados. De início, eu quero passar a palavra aí pro pastor Raul, né? Que ele abriu aí o microfone, né? E aí depois, conforme aí os irmãos queiram... Qual aplicativo você quer usar? Conforme os irmãos queiram fazer as suas considerações, podem fazer. Raulzão? Olá, bom dia. Não, Márcio, eu quero aqui me colocar como aluno apenas. Valeu, Gustavão. Boa explanação. Que Deus abençoe a todos. Vamos embora. Legal. Algum irmão quer fazer alguma pergunta, alguma consideração sobre o assunto? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Bom, se ninguém vai falar, eu vou falar aí algumas coisinhas, então. O Simon abriu, então vai lá, Simon. Tá todo mundo me ouvindo aí? Bom, pegando o que o Gustavo falou pra gente, nos ensinou aí, só fiquei impressionado com quando você junta todos esses textos bíblicos, né? Fica tão lógico e é uma sequência tão clara para nós, né? Boa explanação mesmo, Gustavo. Muito boa. Só agradecer o Gustavo aí com essa aula. Então, olhando aqui os textos que foram lidos, né? É uma clareza, parece que vem aos nossos olhos, né? Tudo isso. E às vezes a gente acaba passando desapercebido olhando para esses textos e pela explanação do Gustavo e olhando para os textos aqui, só falando essa questão mesmo. Ficou bem claro aí a questão dessa construção desse estudo aí. Valeu, Gustavo. Legal, obrigado, Simon. Então, eu vou fazer algumas considerações enquanto, né, vocês se preparam aí para pular aí alguma pergunta, alguma dúvida que vocês têm.
o interessante de tudo isso que foi, e é mais uma curiosidade, né? Tudo isso que foi falado aí pelo Gustavo e que o Simon até comentou, é que Jesus, quando nasceu e cresceu aqui na Terra, ele cresceu ali num contexto, né, apesar de ser judeu, né, ele cresceu ali num contexto que greco-romano, né, tanto que o Novo Testamento ele se atribui, né, a escrita do Novo Testamento em língua grega, tá? E uma coisa bem interessante, né, do pensamento grego, né, também conhecido como pensamento helênico, é a questão da lógica, né? Então, se você for observar os textos, né, que falam sobre Jesus, existe muita lógica ali. Tá? Então a nossa própria educação ela é baseada na lógica, tá? Então se eu estou aqui dentro do meu quarto, então eu estou o quê? A lógica me diz que eu estou dentro. Se eu sair, eu estarei fora, né? Isso é o quê? Isso é lógica, né? Então estamos o quê? Em Campo Mourão. Então, pela lógica, Campo Mourão está dentro do estado do Paraná, o Paraná está dentro do Brasil, o Brasil está dentro da América do Sul, e aí vai. Então, a nossa educação, o nosso dia a dia, ele é regido pela lógica muito em função do quê? Desse contexto greco-romano, tá? Que foi o quê? Que foi um marco, né, do pensamento humano aí ao longo de todas as gerações. Então, olha só que coisa interessante. Quando fala no princípio, tá? A gente está falando o quê? A gente está falando de lógica, porque o princípio ele não existe. Quando fala de fim, também está falando de lógica, porque o fim ele também não existe, né? E dentro, né, do princípio aí greco-romano, né, Jesus é identificado como o alfa e o ômega, tá? Mas só que isso é para a gente o quê? É para a gente entender. Né? Então, não existe nem princípio e nem fim, né? O princípio e o fim é a nossa o quê? É a nossa limitação, o que é a limitação humana, tá? Assim como Cronos, né? Que é esse tempo que a gente vive, segundos, minutos, horas, né? No entanto, irmãos, Jesus já está na sua vida lá no mês de agosto. Mesmo nós estando aqui no mês o quê? No mês de julho. Ele já te conhece lá no mês de agosto, ele já sabe como o quê? Como você é, porque ele é o criador do tempo, né? O Cronos, como o quê? Como ele existe, é algo para a gente o quê? Para a gente se localizar, para a gente entender, né? Então isso que é importante da gente o quê? Da gente pensar que Cristo ele está além, né, dessas declarações lógicas, princípio, fim, tempo, né? Então ele está além disso, né? Então, apesar da Bíblia identificar ele como primogênito, é engraçado, né? Porque não existe se a gente for pensar logicamente, não existe um primeiro de algo que não tem começo e nem fim, né? É algo estranho, né? Então, essas questões que são descritas no Novo Testamento, né? Muito como o que com influência ali da escrita grega, né? Ela ela nos remete o que a lógica, algo para gente entender. Mas quando a gente começa a transcender a pessoa de Cristo, ele está além do princípio e do fim, e ele está além do tempo, tá? Então, o que? Ele te conhece lá no mês de agosto, né? Ele já está conversando com você lá no mês de agosto, no mês de setembro, e isso é maluco da gente imaginar. Mas essa é o que? Esse é o Deus que a gente serve, né? Ele está além do tempo, do espaço, tá? E isso é maravilhoso da gente pensar, né? E a Escritura nos revela o quê, né? Com essas limitações para que a gente possa compreender um pouquinho a respeito da pessoa do Cristo, tá? Professor Idê? Bom dia, meus irmãos, graças e paz. Quando foi falado nesse assunto, andei mexendo aqui no Google e na Bíblia também, né? Em Lucas 2,
40, diz o seguinte: e o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. No 52, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então, nesse crescimento, nessa pessoa, ele se transformou homem, né? Ele sentiu emoções, ele teve desejos humanos, ele teve necessidades humanas, ele foi reconhecido como homem e foi chamado como filho. Aí a gente vê a força e o porquê que ele está no meio de nós. Então, teve o desenvolvimento intelectual e físico, sentiu emoções, viveu como ser humano, mas tinha a graça e a glória de Deus. Amém, né? Obrigado, professor ID. Mais alguém? Simon? Deixa eu fazer uma colocação aqui. O Gustavo falou sobre a questão da criatura, né? É uma pergunta. Estou como aluno aqui hoje. E é uma dúvida mesmo. Na humanidade de Cristo, porque o professor ID colocou essa questão aí, mesmo assim não podemos considerar como criatura essa questão da humanidade. Não sei se ficou claro para todo mundo, né, essa questão que o Gustavo trouxe, né? Mas é uma dúvida, né? Não podemos falar que Cristo é uma criatura. Porém, quando envolve a parte da humanização, né, que ele teve aqui com as pessoas, na sua vinda aqui, e essa questão, para ficar bem clara, né, essa questão da criatura. Queria que o Gustavo falasse mais um pouquinho sobre isso aí. Eu fiquei com essa dúvida aí. Gustavão? Deixa eu procurar o texto aqui que eu quero falar para vocês, mas assim, só um minuto. Eu estou abrindo aqui. Mas a definição de criatura, pessoa ou coisa resultante de uma criação. Deus criou. Ó, tá aqui, ó. Olha, Filipenses capítulo 2, versículos 5, 6, 7 e 8. Aqui está falando para nós, né? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, o Cristo existia antes de todas as coisas. Ele é o Criador. Versículo 6. Que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus no seu estado humano era algo que devia apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então é o seguinte, Cristo, ele é tão Senhor, ele é tão Deus, que ele se fez o Cordeiro de Deus para ser imolado pelos nossos pecados. Ele se fez servo, né? Descendo do seu trono de maneira proposital e nascendo como homem num corpo corruptível, num corpo que envelhece, num corpo que se não tomar banho fica fedido, se não cortar a unha fica um negócio nojento, né? Que tem que ir no banheiro direto, que envelhece. Então, na verdade, Simon, Cristo não deixa de ser Deus. O Cristo humano não é uma criação de Deus. O Cristo humano é uma oferta dele mesmo para a humanidade. Que, sendo humano, se esvazia da sua condição de Deus, embora sendo Deus ainda, mas agora ele tem essa natureza humana,
Porque essa natureza humana é a condição, o propósito de pagar o preço pelos nossos pecados. O preço definitivo. Então, em momento nenhum, ele deixou de ser Deus. Aqui está em Filipenses, capítulo 2. Se os irmãos quiserem estudar depois, versículo 5 até o 8. Então, ele, na sua condição humana, é um Deus que se oferta. É um Deus que se dá. Né? E é interessante, porque ele fala assim, ó, aqui, ó, versículo 7. Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Né? E aqui no versículo 6, o versículo anterior, ele fala o seguinte: não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Então, quais são os momentos que Jesus, na sua condição terrena, age como Deus? É quando ele faz os seus milagres. É quando ele cura as pessoas, é quando ele ilumina a mente das pessoas com as suas palavras. Mas ele, na condição humana, ele não usou o seu poder em benefício próprio. Ele não se livrou dos fariseus e nem dos romanos na condição em que estavam. E nem se livrou da cruz. Porque ele tinha o conhecimento de que ele era o cordeiro que estava sendo imolado em favor do mundo. O propósito de Deus antes de tudo. Agora, isso é uma questão que nós vamos estudar daqui umas 2 ou 3 semanas. Então, a gente entrou um pouco em outra aula, né? Semana que vem, nós vamos falar sobre a vida terrena de Jesus, né? Como se deu isso. Mas eu achei a pergunta do Simon importante, porque parece que o Jesus aqui, humano, ele foi uma criação, né? Não, ele é uma oferta dele mesmo. Ele é uma oferta de Deus, ele não deixa de ser humano. Ele apenas encarna numa condição natural, sendo Deus. Então, todos os reis do mundo da história, eles foram adorados. As pessoas tinham que chegar perante o trono e se curvar, porque era o rei. E Cristo é o Deus que é muito mais que um rei, é o rei do universo. E foi ele que se fez servo, nos dando o exemplo e colocando agora sobre nós essa condição também de sermos servos uns dos outros. Não sei se eu te respondi, Simon, mas é o que eu entendo a respeito dessa oferta. Cristo não deixa, o Cristo humano não é uma criação, mas uma oferta. Legal, muito bom, Gustavo. Bom, 10 horas e 50 minutos, tá? Então, o nosso tempo ele já está chegando aí ao fim. Então, eu gostaria aí de abrir aí a palavra para quem quiser fazer aí as suas últimas considerações e a gente fazer ali o encerramento, tá? Quem quiser pode abrir o microfone, né? Mesmo que se for só para dar um alô, um oi, pode abrir, tá? E aí a gente já faz o encerramento. Não, ninguém? Vocês estão tímidos hoje? Faz a chamada aí. Vai fazer a chamada, Márcio. Opa, fazer a chamada? Então tá bom. Vai fazer a chamada e cada um fala. Cada um dá um parecer. Então começa com você, Ide. Pois pena. Nem bem começou a aula, já terminou. Graça e paz, fique com Deus. Que Deus abençoe a todos. Amém. Gilberto? Olá, só dando um oi aqui. Eu pensei que não iria conseguir acompanhar a aula, mas consegui. Durante a aula eu fiz uma caminhada de uns 500 metros com a minha mãe. Foi a primeira vez que ela caminhou esse tanto durante a pandemia. E também durante a aula nós já sentamos aqui no quintal e tomamos aqui uns 20 minutos de sol. Então, foi bênção também, dupla bênção. Deus abençoe cada um, que seja um domingo rico na vida de cada um.
Abraço. Um abraço, Gilberto. Deus abençoe aí você com a sua mãe, Indracena. Vamos ver aqui o Estevão. Faz tempo que eu não ouço a voz do Estevão. Fala aí, Márcio. Muito bom, Gustavo. Já tinha conversado com ele sobre esse assunto ontem, mas sempre bom estar aprendendo mais, né? Mas muito bom, Gu. Valeu. Valeu, Pastor Raul. Oi, sou eu. E meu celular acabou a bateria bem agora, tive que correr para o dele. Bom dia, irmãos, muito boa aula. E eu gostei muito de ouvir o que o Márcio falou aí, que Jesus vai estar com a gente em agosto. Ô, esperança boa! Obrigada pela esperança aí, Marcião. Valeu. Obrigado, Simone. Chicão, Francisco. Igual o professor Ide falou, foi uma aula que você nem viu o tempo passar. Muito boa mesmo. Agradecer aí o Gustavo mais uma vez, fazendo um ótimo ensinamento, uma ótima reflexão para nós. Deus abençoe a todos. Valeu, Francisco. Ashley. Bênção demais, maravilhoso abrir a visão, né? Porque às vezes a gente fica tão centrado naquela ideia de que parece que Jesus só passou a existir depois de ter vindo ao mundo, né? Mas ele estava lá desde o princípio, desde a criação ele já estava, ele já era, né? Então, é maravilhoso aí a palavra. Deus abençoe vocês, sim. Amém, Ashley. Renata. Bom dia. Estou de slow motion aqui ainda. Foi muito boa a aula, muito obrigada. Passou muito rápido, dá a impressão que 1 hora é bastante, mas passa muito rápido. Muito obrigada pelo ensinamento, é muito gostoso ouvir vocês falarem. A gente tem um pouco de vergonha de falar, mas até surgiu algumas dúvidas. Mas quem sabe eu mando aí no particular depois para o Márcio tem conversado comigo, às vezes é muito bom. Obrigada, gente. Fica com Deus. Beijo. Amém. Obrigado, Renata. Vânia. Bom dia, queridos. Obrigada pela aula, foi bênção mesmo. E só uma observação, eu acho que o que atrapalha a gente é a nossa lógica. Você falou o pensamento grego aí, às vezes a gente quer interpretar a vinda de Cristo, acaba falando muito da parte desde que ele nasceu, morreu e ressuscitou. A gente esquece que ele era Deus antes disso. Então, por isso, acho que a gente cria essas confusões e acaba se perdendo um pouco na essência de Cristo. Então, achei muito bacana a aula, muito legal, como o Simon disse, a gente poder estar pensando na existência, na essência de Cristo antes da criação dele humana, né? Muito bom mesmo, Deus abençoe a todos, um ótimo domingo e até mais tarde para vocês. Amém, obrigado, Vânia. Vamos ver aqui na ordem. Odenilson. Cara, é maravilhoso poder aprender cada dia mais disso, né? E quando o Gustavo estava falando ali da criação, né? Que quando Deus fez o homem em mais semelhança, né? A gente lembra daquela música, né? Ninguém explica Deus, né? Porque Deus é inexplicável. É maravilhoso o que ele faz na nossa vida todos os dias. E cada vez que a gente começa aqui, escola bíblica aqui, o Ide falou, passa rapidinho a hora. Claro que passa. O assunto é interessante, o assunto é bom, é aquilo que nos edifica, que nos acrescenta, que faz com que a gente pare para pensar um pouquinho o que nós somos, né? Irmãos, parabéns pela iniciativa das aulas, está sendo excelente. Um beijo para todo mundo. Valeu, Denilson. João Lacerda. Vamos ver se o João pegou aí, João? O microfone está desligado, João.
Eu vou passar para outra pessoa e vamos ver se o João Lacerda consegue até o final abrir o microfone dele aí. Simon? Muito bom. Muito boa aula. A sugestão só é que para a próxima aula o Gilberto deixe a barba igual a do Chicão. Abraço. João Lacerda, conseguiu abrir o microfone aí? Não. Ô, João, só apertar João, se você o microfone. Alguém que faz leitura labial aí, posso traduzir. João, se você tocar na tela... Não, acabou saindo. Ele saiu. Gustavo, faz o encerramento aí e valeu. Tamo junto. Lembrando que semana que vem nós continuamos o estudo. Lembrando que hoje, às 15 horas, não é isso, pastor Raulzão? Nós estaremos concentrados lá na porta da igreja para irmos rumo à Santa Casa orar com Paulino. Então, é importante que todos estejamos juntos nessa. E à noite, nosso culto presencial e online, presencial para 75 pessoas e online, a partir das 7h30 da noite. Deus abençoe os irmãos aí. Bom domingo a todos. Vai. Alô? Deus abençoe, gente. Um abraço. Saindo.